Está assinado o Programa de Aceleração do Crescimento da Pavimentação, o PAC Asfalto, um volume de recursos de R$ 39 milhões, incluindo pavimentação, é claro, em mais de 700 quadras, e as obras prioritárias de infraestrutura básica, o que inclui as calçadas. O Ministério das Cidades, como nós gravamos com o próprio secretário municipal de obras, Sidnei Rodrigues, em uma outra oportunidade aqui na TV Câmara, deixou claro nesses convênios que agora é necessário tanto a rampa de acessibilidade quanto as calçadas. E esse tempo, o timing entre a execução das calçadas e a liberação das verbas é que vai fazer o PAC andar mais rápido ou lentamente. Para conversar sobre esse assunto e entender a questão dos convênios e dessas novas regras, está conosco no estúdio da TV Câmara o secretário de obras, Sidnei Rodrigues, e a Silvia de Deus, que é coordenadora dos convênios, principalmente os federais, é claro, junto à Prefeitura de Bauru. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada. Vou começar pela área técnica primeiro. As pessoas não gostam muito de discutir o que é muito técnico operacional, Silvia, mas isso é que é fundamental para poder depois organizar e ter recursos para que o secretário de obras possa fazer. Eu falei da regra essencial, é isso mesmo? Sem rampa e sem calçadas não tem PAC. Não tem PAC. Hoje, qualquer recurso vindo do Orçamento Geral da União, seja PAC, seja financiamento, emenda parlamentar, tem que estar incluso no orçamento as calçadas. Até 2012 isso não era obrigatório. O município recebia o recurso e a população fazia a calçada. A partir de agora, de 2013, é obrigatório que se coloque a calçada no orçamento do projeto que vai ser beneficiado com recurso da União. Inclusive as emendas parlamentares. Inclusive emendas parlamentares. Todas as emendas parlamentares terão que conter no orçamento a parte das calçadas. Agora, essa questão precisa ser dentro do conjunto de verbas para o financiamento todo federal ou a liberação de recursos do Orçamento Geral da União, ou pode o município fazer e cobrar? Não, não. Essa calçada, ela tem que andar junto com a obra. Vai asfaltar uma quadra da pavimentação daquele bairro, a calçada, para pagar aquela quadra, tem que estar com a calçada pronta. É o conjunto, calçada, guia, sarjeta, toda a estrutura. Então não se paga apenas a pavimentação e deixa para depois, para pagar a calçada. Tem que ser pago junto, tem que entrar junto dentro do orçamento. A obra tem que caminhar junto, calçada, guia, sarjeta e pavimentação. Nós não podemos fazer a pavimentação, licitar apenas a pavimentação e esperar que o munícipe faça a sua calçada, como existe lei hoje, que obriga o munícipe, ele tem um prazo para fazer a calçada, executar a calçada. Okay. Hoje não. Hoje nós temos que a obra vai parar. Se a prefeitura fizer a pavimentação e não for feita junto toda essa estrutura, o recurso não vai ser pago, vai parar. Então tem que andar junto. Então hoje, para que se faça a pavimentação, se execute e se pague essa pavimentação, a calçada tem que caminhar junto, em todos os recursos, não só para as pessoas entenderem, no caso federal, isso é fiscalizado aqui pela Caixa, que é a intermediária desses convênios. O engenheiro da Caixa vai até o local, se não tiver, ele não libera o pagamento. Não libera o pagamento, não libera o pagamento. Como existe a contrapartida, explica então, do ponto de vista da relação federal, o que fica dentro do financiamento e o que fica como obrigação do município para executar. A contrapartida, quando a gente recebe um recurso federal, existe sempre uma contrapartida. Hoje obrigatória ou não, em alguns casos não é obrigatório, mas existe sempre a contrapartida. A contrapartida, ela entra dentro do contrato de repasse, dentro do convênio. Então, quando você assina um recurso com a Caixa Econômica Federal, que é através da Caixa que repassa o recurso, você assina a contrapartida, faz uma declaração que você tem um recurso e você se compromete a pagar aquele valor. Quando há medição, vai ter um valor de repasse e um valor de contrapartida. Ele é liberado junto. Então, o município tem que ter o valor da contrapartida junto. Ele não entra no valor do financiamento, mas ele entra dentro do planejamento de pagamento. E da prestação de contas. E da prestação de contas. Nesse caso, esse dinheiro, a prefeitura já tem que ir planejando ele, tendo em caixa, para poder ir cumprindo o cronograma. Sim, tem que ter em caixa. Quando passa de um ano para o outro, como aconteceu no PAC, que a gente vem discutindo desde o início lá de 2013, quando passa de um ano para o outro e não é utilizado, porque muitas vezes esse processo demora, é um processo lento. Às vezes as pessoas ouvem falar, a prefeitura recebeu uma emenda para pavimentar tal rua em tal bairro. Aí cria uma expectativa muito grande, mas isso demora. É um processo lento ainda. E às vezes passa de um ano para o outro. Então nós temos que no próximo ano colocar novamente no orçamento aquele valor da contrapartida. Tem que repetir. Tem que repetir. E nesse caso do PAC Pavimentação,
quando nós iniciamos o processo de cadastramento da proposta, não tinha exigência da calçada no ato. A calçada poderia ser feita depois, como era antes de 2013. Aí, com essa exigência, nós tivemos que alterar os projetos. Quando se alterou os projetos, nós tivemos que alterar a contrapartida. Aí a contrapartida ela tem que ser colocada no PPA. No PPA não, desculpa, na LOA, né? Na LOA, isso. Ela é colocada todo ano. Como não assinamos agora em 2013, nós assinamos apenas em outubro, ela vai ter que ser colocada agora em 2015. Metade do recurso da contrapartida em 2015, metade em 2016, que é o cronograma de obras, é o prazo de execução dessas obras. O PAC também tem um tempo, essa questão do time para execução diferente das outras, é até 2 anos, tem que fazer em 2 anos? Não. Esse prazo de 2 anos, ele não entra em nenhum PAC, mesmo que seja, existe PAC financiamento, existe PAC recursos do Orçamento Geral da União. No caso do esgoto, sim, da estação, sim, nós não temos 2 anos. 2 anos é apenas para emenda parlamentar. Ok. Agora, só para fazer uma conta bruta para as pessoas que estão em casa, o financiamento, a lei originária tinha autorização para financiar até 43 milhões. Sim. Aí que causou um pouco de desinformação das pessoas no dia a dia, produto da mudança natural. A Caixa mandou um documento aqui para integrar o projeto da lei, para ter isso documentado, enfim, da lei autorizativa, que estão sendo financiados a valores corrigidos, 39 milhões e 8 milhões de contrapartida. Por isso é que aumentou o valor da contrapartida? Sim, aumentou o valor da contrapartida, porque inicialmente, quando se refez a proposta, quando se iniciou os projetos, não tinha o valor financeiro da calçada. Nós tentamos colocar como administração direta, que seria uma contrapartida financeira, física. Em vez de você ter uma contrapartida financeira, você pode ter física. Mas também não deu certo, porque nós não conseguiríamos fazer a calçada no mesmo tempo que a pavimentação. Cairia na mesma coisa, no mesmo problema. Claro. Então, daí optou-se, nós somos obrigados a colocar na parte financeira, que é esse recurso. Mas todo recurso do PAC, todo recurso de Orçamento Geral da União, existe essa contrapartida. E essa calçada, antes, nós nunca prevíamos no valor do orçamento a calçada. Para as pessoas entenderem que foi em casa, o município está contratando o financiamento, então, a valores, redondos, de 39 milhões de reais e 8 milhões vai sair do orçamento. Nós não aumentamos em nada o valor financiado, aliás, diminuiu um pouquinho. Nós tivemos que colocar como contrapartida. Tá. A conta final do PAC, considerando calçada, já que são todas as exigências, passaria para 47 milhões de reais. Sidney, como é que você vai executar isso agora? Porque tem um outro ingrediente. Além de conversar com o pessoal dos convênios, que é a Silvia aqui, você tem a área de planejamento, e você tem que conversar com o jurídico também, porque, olha, eu vou executar, mas se para a obra aqui, vão me parar na rua se eu não cobrar essa calçada depois. Bom, Nelson, na realidade é um assunto que eu já havia discutido com você antes aqui no programa. Eu já tinha plena ciência que a gente ia caminhar para isso mesmo, para essa discussão. Por que a gente não abriu essa discussão antes? Porque existia aquela possibilidade, o Bauru não vai receber o PAC, não vai, muita gente tentando gorar o projeto, enfim. Criar falsa expectativa. Mas o que a gente já tinha criado, porque com o atraso, todo mundo acaba aguardando para ver o que vai acontecer. E a gente também não fez por menos. Já tínhamos desgastes grandes, então a gente aguardou para verificar o que ia acontecer. Mas, no entanto, a Secretaria de Obras, a gente se planejou. O que acontece? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente já deixou um recurso previsto no Fundo de Investimento. Para quê? Caso o projeto do PAC fosse aprovado como foi, a gente teria como fazer esse investimento. Tá. E depois, futuramente, discutir uma forma de se cobrar. No Fundo de Infraestrutura. No Fundo de Infraestrutura. Então, hoje, a gente já se preparou para o investimento de 2015, a gente já tem aí uma reserva, digamos, para suprir o pagamento dessas contas pela calçada. Só que agora vem um embate político. Sim. Por quê? Político e jurídico ao mesmo tempo. A Secretaria de Negócios Jurídicos, como a Silvia mesmo já mencionou, está analisando o caso. Eu já conversei com alguns vereadores aqui da casa, vários vereadores já estão por dentro da situação. Eu creio que a gente vai ter que caminhar para uma proposta de alteração na lei de calçadas. Eu acho que a partir de agora a Prefeitura tem que trabalhar com sustentabilidade. Os bairros nossos não têm calçada. Eu acho que isso aí foi uma boa até para a gente aprender a trabalhar um pouquinho melhor. Então os projetos são bons, a gente só vai ter que colocar agora que a pavimentação, a partir de então, é a minha opinião, a Prefeitura execute e cobre
do proprietário do imóvel. Até para ter padrão Padrão. do ponto de vista de execução. Correto, porque a gente anda aí na periferia, não é só periferia não, a área central não tem condições a questão de acessibilidade, e isso nós somos cobrados direto. Então eu acho que agora eu peço aí a sensibilização dos vereadores, do prefeito, porque eu acho que a partir de então nós temos uma nova rota a seguir com a cidade que a gente pretende ir mais sustentável, porque a calçada é ecológica. Nossa proposta... Dentro da nova regra da lei das calçadas. Dentro da nova regra. Porque o pessoal reclama de enchente. Por que está acontecendo enchente, falta d'água? A questão é simples. Nós estamos cada vez pavimentando mais, impermeabilizando a área, e com isso a água vai escorrer superficial, cai no córrego, vai embora de rápido demais, você não abastece o lençol. Então, nosso intuito com isso é que você tenha áreas permeáveis, além de abastecer o lençol freático, tem áreas mais frescas, porque a partir do momento que você tem uma calçada ecológica, você vai ter área mais fresca e acessível para aquelas pessoas que têm problema de saúde, que vão utilizar a calçada. Ela vai ter um padrão onde o cadeirante, todo mundo consiga caminhar. Para quem não acompanhou isso no Legislativo ao longo dos últimos anos, a partir de 2009, a chamada nova Lei das Calçadas tem um trecho, acho que é no centro, né, da calçada, onde tem o passeio público, que é permeável, né, não é concretado. Na realidade é o inverso. É o inverso. No centro, meio fica calçada. Fica calçada, e nas áreas laterais fica uma área grama. Pode ser grama, pode ser até mesmo. O correto seria uma grama, você pensa numa cidade mais verde. Mas se o morador quiser aplicar uma brita também, não tem problema algum. Então vai ali do critério dele. O importante é que tenha essa área permeável. Você vê alguma dificuldade superada a questão aí jurídica de execução operacional, para você andando com um parque que as pessoas estão cobrando asfalto na rua? Eu fico imaginando você no bairro, olha, mas precisa andar calçado, para você conseguir fazer as duas coisas. Por exemplo, vai incluir isso numa licitação, só isso que vocês querem? Correto. Na realidade, a gente já está trabalhando, estou para encaminhar para a licitação, vão ser 6 lotes. Na realidade, eram 3 apresentados, mas a prefeitura tem aí opção de fragmentar em mais lotes, então a intenção é que a gente tenha pelo menos 6 empresas trabalhando para que essa obra saia o mais rápido possível. Então a gente já dividiu em lotes. E para que isso não trave realmente, cada lote ficou incluso a calçada. Por exemplo, lote 1 tem que executar pavimentação e calçada, a mesma empresa. A mesma empresa já faz os dois serviços. Os dois serviços. Que é meio lógico. Não, é lógico, porque se eu deixar para outra empresa, aí um vai começar a empurrar para o outro, vai começar a parar essa obra e vai paralisar. Então a gente não quer isso. Para a questão da execução da calçada, parece algo bastante objetivo, simplista, mas tem problema de desníveis, não dá para ser despadronizado também na forma de execução, né? Olha, Nelson, é isso mesmo. Tem a questão, acho que se me fala memória, 90-50 a norma, e tem a questão do desnível. Tem medições. Eu vejo que hoje, praticamente nos bairros que a gente vem acompanhando, os bairros que colocou mais calçada, que foram pavimentados recentemente, 70%. 70% do que foi construído de calçada, eu entendo que 60% está fora do padrão. Entendi. Então a prefeitura teria que notificar para estar arrancando essas calçadas. E com isso, a calçada vai vir no padrão correto. Agora nós vamos enfrentar problema. Tá. Agora, tem reforçar essa questão de padronizar, estancou a questão do problema, modificar a lei dentro da nova regra já, e resolve-se isso daqui para frente para toda a calçada que vier a ser executada no município. É um lado benéfico. Um lado bem benéfico mesmo, eu acho que também para a população, porque quando a gente está discutindo agora, eu mesmo já discuti com alguns vereadores, já que a gente vai ter que cobrar, vamos cobrar aí 5, 10 vezes, então pelo menos a pessoa vai desembolsar aquela quantidade bem pequena mesmo que conseguiria estar pagando. A conta mais ou menos que foi publicada nos jornais hoje é uma conta razoável que você olhou no mercado? É mais ou menos isso para as pessoas terem ideia de quanto vai custar a minha calçada? Tem terrenos de todas as medidas em Bauru. Pode custar menos. Terá uma testada de 10 metros. Pode custar menos do que aquele valor que a gente acabou anunciando, que seria um pouquinho mais de R$30 o metro quadrado. Daria R$500, mais ou menos. Para quem tem um terreno de testada de 10 metros. 10 metros. Daria mais ou menos aí, 525, se não me falha da memória. Entendi. Agora, precisa alterar a lei? Vocês dependem da alteração da lei para poder executar? Porque o pacto está assinado. O pacto está assinado. Eu creio que... Para executar até que não, mas para a gente efetuar a cobrança, aí sim. Precisa alterar a lei aqui primeiro. Precisa alterar a lei aqui primeiro na casa. É que o jurídico está discutindo se é contribuição de melhoria, se é taxa de calçada, enfim, a forma jurídica de formatar isso. O jurídico está discutindo realmente isso mesmo, Nelson. Que forma que vai colocar esse tipo de cobrança? Vai ser contribuição, vai ser taxa de calçada? O importante é que a população tenha clareza que o asfalto não vai ser cobrado. Por exemplo,
Se fosse cobrar a testada de 10 metros, hoje sairia quase R$3.000 para um morador. Então é só a calçada mesmo, é a contrapartida básica. Que é a questão da exigência. Continua um pouco mais de 700 quadras do nosso último papo aqui do que foi aprovado. Mesma coisa, um pouco mais de 700 quadras. E você está trabalhando com a corrida em relação a completar aqueles outros das 800 e pouco para tentar, no meio do caminho, ver o que consegue. A gente já tem algumas... Dois esforços. Na realidade, a gente conseguiu fazer um trabalho bom, que foi remanejar aquele dinheiro da iluminação pública. Sim. Então eu acredito que, por mais que a gente esteja enfrentando dificuldade, a gente esse ano está pavimentando toda a Vila Santista, se não me falha a memória, são 48 quadras com recurso próprio. Jardim TV, praticamente fechamos todo o bairro. Jardim Eldorado 2, a gente fechou todo o Jardim Eldorado 2. Estamos pavimentando 32 quadras no Santa de Virgem, para finalizar também. No Tangarás, a gente esse ano vai fechar o Tangarás com mais de 30 quadras, também já pavimentado, fora o PAC, Solange. E o dinheiro da iluminação, a gente está licitando 32 quadras no Solange, mais de 60 quadras na Vila Industrial, que a gente conseguiu ter em caixa. A Vila Industrial que é tá bem, na fila há bastante tempo. Então a Vila Industrial também vai ser fechada. E o Solange, que estava fora do PAC, também foi contemplado com essa parte de dinheiro da gestão da iluminação pública. Esse tempo te ajuda, Cine, o fato de poder dividir basicamente os 8 milhões em 4 e 4, 2015 e 2016? É ótimo. Porque tem pouco dinheiro. Tem pouco dinheiro. Agora, a minha preocupação realmente é em trabalhar com lotes, porque a gente tem uma recomendação do Tribunal de Contas que eu não posso ter um cronograma de obra superior ao mandato do prefeito. Entendi. Então, tem esse outro desafio. Tem esse outro desafio, que eu acho que é até bacana para mim, eu entendo que é viável, porque o secretário de obra não gosta de ser cobrado toda hora. Então isso aí eu acho que vai estar ajudando a gente. Tem alguns lotes que vão ter que ser executados 6 meses, que são lotes menores, bairro separado, e tem uns que a gente está colocando aí 18 meses o prazo de execução dessa obra. Então a intenção é no final do mandato do prefeito mesmo, Rodrigo Agostinho, a gente conseguir. Ô, Silvia, é uma curiosidade até de quem mexe direto com convênio há tanto tempo como você. Melhorou muito, a gente estava conversando isso aqui fora, hoje tem o Siconv, a gente fez uma entrevista recentíssima com o Chico Maia, está buscando dinheiro para a questão da recuperação do Batalha através da Agência Nacional de Águas, os portais ficam abertos, não era assim há bem pouco tempo para as pessoas entenderem, né? Muita coisa não precisa ir para Brasília, ainda tem coisa que precisa, mas dá para fazer de forma eletrônica boa parte do processo. Mas é muita documentação? Existe muito? É bastante documentação. A prefeitura, todas as prefeituras hoje do Brasil, ela tem que contar com um corpo técnico. Esse corpo técnico tem que ser pessoas que continuam na prefeitura, dão continuidade a esse trabalho. Em 2009, quando foi implantado o Siconv, que começou, houve muita capacitação. O governo federal mesmo se preocupa demais na capacitação dessas pessoas, desses funcionários. E a prefeitura de Bauru, quando nós chegamos, não tinha essa estrutura, nós montamos essa estrutura de coordenação de convênios, eu e no início o Chico Maia também. E nós temos uma coordenação que tenta pegar todos os pontos, tenta fechar. Um grupo cuida da elaboração da proposta, da captação do recurso até a assinatura do convênio. E outro grupo cuida da gestão desses convênios, porque a partir do momento que é assinado, propriamente dito, é que começam os problemas, é que nós temos que correr atrás. E existe um outro complicador, agora de 2 anos para cá, que existe um decreto presidencial que em 2 anos, não exatamente 2 anos, se assinou-se um contrato em agosto, dezembro de 2013, ele tem até junho de 2015, para iniciar obra. Tem tempo de início. Início de obra. Não é bem 2 anos. Às vezes dá 1 ano e meio. Às vezes dá 2 anos. Essa regra que você viu que foi discutida para a questão do tratamento de esgoto, por exemplo? Não, essa regra o PAC não entra. Não? Não. Todos os recursos do PAC não entram nessa regra, nesse decreto presidencial. Apenas recursos AGU, emenda parlamentar, ou programas próprios de cada ministério entra nessa regra. Então, porque demorava-se muito antes para começar, ela quis estabelecer um parâmetro. Nós aprovamos uma proposta, colocamos lá, vou falar antes do Siconv. Você mandava toda a documentação para Brasília de um projeto, o projeto ia e voltava, demorava anos nessa aprovação de projeto. Aí depois da aprovação do projeto vem a licitação. Tem documentação de regularização de imóveis, tem a área ambiental, que é bem complicado em alguns casos. Então demorava-se um tempo muito grande.
E com esse novo decreto, todas as prefeituras ela tem um tempo justo. O que o Siconv quer? O que o governo federal quer? Que você apresente a proposta com um projeto. Ok. Com um projeto pronto. Partindo do princípio que você tem o projeto executivo. Das ruas, executivo, as pessoas confundem quando falam em projeto o desenho arquitetônico. O desenho arquitetônico não serve mais, porque você não tem base orçamentária. Um desenho arquitetônico, você tem que ter o executivo para que seja desenvolvido um orçamento. Hoje a Prefeitura de Bauru tem um grupo... Para o leigo entender, porque dá dado concreto sobre custo. Sim, sobre custo. Até para você apresentar a proposta e ter um valor aprovado, o valor real da obra. Para não acontecer que nem acontecia antes, você pedir 500 mil para fazer uma obra, através de um desenho arquitetônico, na hora de se fazer a elaboração do orçamento e a aprovação do projeto executivo, essa obra fica 1 milhão fácil. Acontece. Agora, só para a gente entender também, poderia fazer o financiamento de até 43 milhões. Sim. Para entender uma outra parte importantíssima disso, eu falo da questão de educação política com as pessoas no tempo e pedagógica. Só é possível primeiro, ou só foi possível assinar o PAC porque o município está com uma condição regular em algumas situações, financeira, previdenciária, tem certidão, porque senão não assina, né? Não só o financiamento, mas também emendas do Orçamento Geral da União. Não vem nem dinheiro que não precisa pagar. Não vem, nós não conseguimos cadastrar proposta no Siconv. A hora que você cadastra a proposta, quando o governo federal empenha aquela proposta, né, sinaliza com aquele recurso, nós temos que estar rigorosamente em dia. Isso é importantíssimo para quem está em casa, porque o asfalto que a pessoa está cobrando lá na periferia, não adianta colocar aqui no orçamento, nesse caso. Só sai ele, dinheiro de fora, inclusive de emenda parlamentar, se o prefeito Esteve, eu vou usar um dado prático aqui, se o prefeito Esteve vai pagando, por exemplo, a dívida da FUNPREV em dia, recolhendo as questões. Sim. Né? Existe um rol de certidões no CALC que nós temos que estar rigorosamente em dia. Dezembro e julho, que normalmente se empenha os recursos, nós temos que estar em dia. Tá. O limite de endividamento aqui, ou de capacidade de financiamento, ele também tem relação com a análise financeira do Tesouro em relação ao que nós temos de compromissos e as nossas receitas previstas? A nossa receita, sim. Essa análise foi bem criteriosa, essa análise demorou um tempo maior do que o previsto, na hora de aprovar do Tesouro, aprovar a Secretaria Nacional do Tesouro, aprovar esse nosso financiamento, como acontece no Brasil todo. Então tem que estar tudo rigorosamente em dia e essa análise é criteriosa, é uma análise técnica. Sidney, que ninguém gosta de perguntar prazo, muito menos para a secretária de obras, mas quando dá para pensar o início do PAC? Depende da licitação e de resolver isso. Bom, Nelson, realmente é isso. As pessoas falam, eu até me arrepio quando falo em prazos, porque é complicado, a gente tem muitos trâmites burocráticos e às vezes acabam travando. Mas o prazo que nós estamos trabalhando aí é para a gente começar essas obras para o final ali de fevereiro, março. A gente está colocando as equipes na rua já licitada. O caminho é resolver a alteração da lei agora de forma rápida, até para o ano legislativo, para não esperar o recesso. Né? Resolver esse problema e a licitação. A licitação já está tudo pronto. Então, como a gente já tem modelo, está fácil. Os projetos já estão todos montados em processo, caminhou, é só publicar. Então, eu acredito que agora a nossa pressa seria ver a questão dessa lei em relação à cobrança e dessa calçada, para realmente licitar essa obra. Se não tiver nenhuma intempérie, a gente fala sobre a questão do poder público após o carnaval do ano que vem. Após o carnaval do ano que vem, eu acho que a gente vai estar com obra com toda certeza. E para aproveitar a sua presença aqui, que a gente já tinha gravado também, a barragem do Córrego Barreirinho está em que fase? Vocês entregam quando? Bom, esse ano foi, eu acredito que seja, até atualizando um pouquinho, foi um ano bom aí mesmo, que eu disse para a obra, a gente colocando bem rápido, aí a gente entregou a ligação Bauru 2000 com a Quinta da Belolinda, que era tão pedida, fizemos a ligação do Gásio também com a região do Marabá ali, ligando aquela avenida Água Comprida, aquela avenida nova, entregamos a barragem da Água do Sobrado também com a ligação ligando um bairro e outro, Jussara com a região da Independência. Agora nós estamos com previsão para entregar, se possível, ainda até dezembro, a ligação do Barreirinho, que é essa outra obra bacana, que é a barragem lá. É do Flórida que está em andamento? Tá? É do Flórida. São essa obra que é do Barreirinho. É a mesma. Né? A gente vai ligar a região do Meridota, Bauru 2000, com aquela região ali do Flórida, Santa Luzia, Araruna.
a gente vai estar ligando. Viaduto também, Sim. atualizando, está na fase final, já fizemos toda a proteção, que era o trabalho técnico. O pessoal está colocando aí o guarda-corpo e o guarda-rodas. Então, o que eu tenho de novidade em relação ao viaduto? Máximo até a segunda quinzena de novembro, obra liberada para entrega. Porém, eu estou correndo contra o tempo. Agora, cada hora aparece uma coisa nova. Não adianta esconder, nós fomos notificados aí, a promotoria pediu um laudo desse viaduto, a gente tentou mostrar que não seria necessário, mas enfim, estamos correndo para contratar e fazer essa liberação. Laudo para... Suporte de carga. Suporte de cargas. Ele quer a efetividade de que o viaduto aguenta, que aguenta o que foi planejado. Mas na realidade a obra foi bom, a gente já havia contratado um relatório antes por uma empresa especializada, a Silvia acompanhou até melhor que eu, não era secretário de obras, sim, mas existe um relatório perfeito que dá garantia que o viaduto está bom. O problema agora é que a gente vai ter que gastar um pouquinho mais aí de 100 mil para fazer esse relatório. Mas enfim, é pedido, vamos atender. Esse relatório ele foi feito antes do início. Antes do início. Sim, antes do início. Até para ver as condições de... para ver as condições. Nós contratamos. Queira se certificar, aqui, enfim, independentemente do mérito, porque era uma obra que estava paralisada há um tempo, faltando vão para completar, né? Correto, seria isso mesmo. Ok. Obrigado por vocês. Vão deixar o Silvio, a Silvia e o Sidney voltarem ao seu serviço, porque tem muita coisa para eles fazerem, não vai ficar tomando tempo deles aqui. Bom, a gente que agradece aí mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Nelson. Obrigado, Silvio. Obrigado, Nelson. Obrigado. Até o nosso próximo encontro, a próxima conversa.